Olá, boa noite, a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para vir compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Neste dia, 4 de janeiro, que Deus tenha nos concedido mais um ano para a gente mergulhar na sua palavra, meditar na sua palavra, E aí eu quero deixar aqui um salmo, um versículo no livro de Salmo, que eu achei super importante quando eu estava meditando nele na passagem do ano de 2020 para 2021. E aí esse versículo me chamou muita atenção, porque realmente foi o que Deus ele fez comigo. E acredito com você também, porque Deus é o Deus das misericórdias, E eu sou muito grata a Ele por esta oportunidade que Ele me concede de meditar na sua palavra, De tirar lições de vida da sua palavra. Então, nessa noite eu quero compartilhar com vocês aquilo que está no meu coração, que vem da parte de Deus. Amém? Salmo 116, versículo 8, que diz assim: Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém? Que palavra gloriosa, não é? Eu disse, Senhor, eu já tinha lido esse salmo, mas não tinha meditado nestes versículos. Porque esse salmo é um salmo de ações de graça. E aí, o salmista reconhecendo os benefícios de Deus na sua vida, Os livramentos de Deus na sua vida. E nesse salmo ele rende graças ao Senhor, por esses benefícios. Ele até faz uma pergunta no versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Então, o que daremos nós ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos feito, na verdade? Deus ele tem feito tantas coisas boas em nossas vidas, mesmo em meio à calamidade que estamos vivendo, de uma pandemia, onde a gente tem acompanhado a notícia de tantas mortes, De tantos enfermos, de tantas dificuldades. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, Ele tem nos dado graça e tem nos ajudado a passar, De cabeça erguida, louvando o seu nome por esta calamidade. Então, o versículo 8 diz, pois livraste da morte a minha alma. Amém? Quantos que desceram à sepultura, Por ordens diversas. Por enfermidades, por acidentes, por homicídios, por suicídio. Mas nós que estamos aqui hoje falando da palavra do Senhor, nós estamos agradecidos a Ele porque Ele nos livrou da morte. Pois livraste da morte a minha alma. O Senhor não deixou que a nossa alma ela se contaminasse, com o pecado, se contaminasse com a mentira, com o engano. O Senhor não permitiu que a nossa alma se contaminasse com a falta de esperança que há no mundo. O Senhor tem preservado a fé no nosso coração. Ele tem livrado a nossa alma da morte. Amém? Ele tem preservado o nosso físico para que nós possamos glorificar o seu nome. O salmista disse também que das lágrimas, tu livraste os meus olhos das lágrimas. Ou seja, de situações que talvez nós viéssemos a chorar, a sofrer, a se lamentar. Quantas situações Deus ele tem nos livrado? De quantas setas Deus ele tem nos livrado? Então, o salmista lhe disse, Senhor, tu me livraste da minha alma da morte, e dos meus olhos das lágrimas. Que coisa linda, Que o salmista ali estava reconhecendo.
E você reconhece também que Deus ele tem livrado seus olhos das lágrimas? De tantas situações que talvez fosse te alcançar, mas Deus ele não permitiu. Deus ele não deixou que você fosse alcançado pelo mal. Deus não deixou que você fosse alcançado, né, por pensamentos maus, por planos maus para afetar a tua alma. Aleluia. E por último, ele diz que livrou da queda aos meus pés. O Senhor não deixou que você caísse. O Senhor não deixou que você desmoronasse diante de tudo que você tem passado. Ele livrou os seus pés da queda. Aleluia. Ele tem te mostrado um caminho brilhante, um caminho de luz que não deixa que você tropece. Mas ainda que você tropece e caia, Deus ele te levanta, ele me levanta, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar ele é de Deus. E Deus ele está sempre pronto a nos levantar quando a gente cai, quando a gente escorrega, né? Quando a gente, em algum momento da vida, a gente fraqueja, Deus ele estende a sua mão para nos levantar, para nos reerguer, porque ele nos ama, porque ele tem misericórdia de nós. Aleluia. Porque de Deus nada merecemos, mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, o salmista ali, ele resumiu essas 3 bênçãos em sua vida, né? A alma livre da morte, os olhos de derramarem lágrimas, né? E também os pés de levarem tropeço, de levar a uma queda. Da queda aos meus pés, livrar-se da queda aos meus pés. Então, são motivos de alegria. Quando eu estava ali na igreja, eu disse, Senhor, eu quero te agradecer, porque tu poupaste a minha alma, Senhor. Tu poupaste os meus olhos de lágrimas, de sofrimento, Senhor. E tu também impediste a minha queda neste ano de 2020, que foi um ano terrível para toda a humanidade. Né? E desejei que 2021 o Senhor continuasse livrando a minha alma da morte, poupando os meus olhos das lágrimas e guardando os meus pés para que eu não caia. E é isso que eu quero aqui desejar para você. Você que se diz cristão, você que se diz de Deus, você que se diz uma pessoa que anda nos caminhos de Deus, que Deus ele guarde a tua alma, né? Que ele livre a tua alma da morte, que ele guarde os teus olhos das lágrimas e que ele guarde os teus pés da queda. Que o Senhor, ele possa te sustentar com as suas mãos. Glória ao nome do Senhor. E o salmista diz, olha, Senhor, porque tu fizeste isso, Senhor? Eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Tem um versículo que diz em Salmo que os mortos, esses não te louvarão, porque já estão na terra daqueles que dormem. Mas nós que estamos vivos, nós te louvamos, Senhor, porque estamos na terra dos viventes. E os viventes te louvam, Senhor. Os viventes te glorificam, Senhor. Os viventes te exaltam, Senhor. Então que nesta hora, neste momento, você possa ser grato ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. E você possa assim dizer, como o salmista disse no versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Olha, ele respondeu, eu tomarei do cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Abrace a salvação do Senhor. Invoque o nome do Senhor. Aleluia. Porque em meio a essas tempestades que estamos vivendo, nós estamos vendo as mãos de Deus estendidas sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, que tem guardado, que tem poupado, que tem zelado, que tem feito grandes maravilhas no meio do seu povo. Esse é o Deus ao qual nós servimos. O Deus que nos dá a condição de nos mover em ações de graça. Em reconhecer que sem Ele não passaríamos vivos. Não passaríamos sem cair. Não passaríamos sem chorar por esta calamidade. Mas o Espírito Santo de Deus
tem nos guardado, tem nos guiado, tem nos livrado deste mundo mal. E aí, nós desejamos que Deus, por sua infinita misericórdia, Ele venha cuidar da sua igreja. Ele venha buscar a sua igreja. Aleluia. E eu comentando com um amigo meu este fim de semana, dizendo, meu desejo é que Jesus, Ele venha buscar a sua igreja. Aleluia. E eu disse, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E ele disse, sim, mas existem muitas pessoas ainda que precisam de Jesus e que precisam ser salvas. E eu disse, mas isso não anula o meu desejo de Cristo vir buscar a sua igreja. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, porque o mundo está de perna para o alto, né? Os nossos aprendizados, os nossos hábitos, os princípios ensinados pelos nossos pais já não são mais reconhecidos como verdades, mas para a geração de hoje são antiquados, já não querem obedecer, já não querem considerar. E por isso é uma geração perdida, uma geração onde os filhos não entendem os pais não entendem os filhos. Uma geração onde Deus está distante da família, onde Deus já não é o princípio, já não é a base, mas são os egos que são a base, os orgulhos que são a base, as verdades de cada um que tem sido a base da família. Mas Deus, Ele é a base do ser humano, da humanidade. Deus, Ele é a base do lar. Aleluia. E quando o lar, ele tem Deus, quando os pais, os filhos, eles temem a Deus, eles reconhecem os livramentos do Senhor, eles reconhecem os benefícios do Senhor, eles reconhecem que sem Deus não estariam vivos. Mas é porque Deus, Ele tem mantido a tua vida, Ele tem guardado a tua vida, e você precisa glorificar o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que os últimos dias seriam dias difíceis. Seriam dias onde os homens iam amar a si mesmos, onde os homens iam amar a sua vontade, iam fazer com que seu ego fosse maior do que Deus na vida deles. E está se cumprindo, queridos. Hoje a humanidade já não tem Deus como prioridade. Eles são a prioridade da sua vida. O seu dinheiro é a prioridade da sua vida. As suas verdades é a prioridade da sua vida. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que nós devemos ser gratos, que nós devemos reconhecer a bondade do Senhor. Então, que nesta noite, que neste momento, você possa dizer como aquele salmista, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. É bem verdade que nem todos querem tomar o cálice da salvação, porque o cálice da salvação, ele implica em renúncia, ele implica em se afastar do mundo, ele implica em se afastar das ideias contrárias à palavra de Deus. E não é fácil viver num mundo onde todos vão contra Deus e você, um ser tão simples, tão pequeno, ir com Deus. Mas felizes são aqueles que temem a Deus. Felizes são aqueles que vão de encontro com o mundo. Felizes são aqueles que sofrem pelo Evangelho, assim diz a palavra do Senhor. Que sejamos luz neste mundo, né? Que sejamos um candeeiro neste mundo, para levar esta palavra que liberta, para levar esta palavra que conforta, esta palavra que faz o homem pensar e meditar que ele precisa de Deus, esta palavra que faz com que o homem reconheça que a sua essência vem de Deus, que ele é criatura de Deus e que ele precisa de Deus. Que a palavra do Senhor possa penetrar no coração dos homens. Porque Jesus veio, senão a este mundo, para salvar o perdido. Ele disse, olha, eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que acham que não precisam ser curados, que não precisam ser salvos, mas eu vim para o pobre de espírito, eu vim para aqueles que
pedem, que clamam por salvação. Eu vim por aqueles que necessitam do meu socorro. Eu vim para aqueles que precisam de uma palavra, de um conforto, de um amigo. E Jesus veio para esses. Jesus veio para o drogado. Jesus veio para o prostituto, a prostituta. Jesus veio para aqueles que não têm nenhum afeto pela sua palavra. E ele veio com amor, com carinho, para te dizer que ele te ama e que ele tem um plano na sua vida. Que você não foi colocado ao mundo de maneira aleatória, mas que todas as pessoas, todas as vidas, elas foram colocadas no mundo com um propósito. E o propósito de Deus na nossa vida é que nós venhamos a adorá-lo. É que a gente desça do nosso trono de orgulho. É que a gente desça do nosso trono de verdades. E que a gente reconheça que a gente não é nada se Deus não estiver conosco. Que a nossa palavra não vale nada se Deus não aprovar. Que as nossas atitudes não valem nada se não tiver o amor de Deus. Aleluia. Eu escuto tantas coisas de pessoas que acham que sabem tudo, mas quem sabe tudo é Deus, porque dele provém a verdade. Ele disse, olha, eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. Então Deus, ele é o caminho, Deus, ele é a verdade, ele é a verdade que triunfa, é a verdade que não muda, que não tem variação. Porque quantas verdades nós já cremos e hoje não cremos mais, porque não é verdade que vem de Deus, mas a verdade que vem de Deus, ela não muda, a verdade que vem de Deus, ela é eterna, e homem nenhum pode mudar, aleluia. Então creia na verdade que é Jesus, creia que ele livra a tua alma da morte, creia que ele livra os teus olhos das lágrimas, creia que ele livra os teus pés da queda. Aleluia. Deus, ele faz isso quando você dorme. Deus faz isso quando você caminha, quando você vai ao seu trabalho, à sua escola, quando você sai para resolver alguma coisa. Deus, ele está guardando a tua vida. Ele está te livrando do mal, do homem mau, do acidente. Oh, queridos, quantos livramentos Deus tem dado à nossa vida, à nossa família, aos nossos parentes. Quantos Deus tem alcançado pela sua oração, pela minha oração, e eles não entendem, eles não compreendem que a mão de Deus que está guardando a vida deles, que está livrando a alma deles da morte. Aleluia. Mas que nesta noite você possa se aperceber que Deus, ele tem guardado você. Que Deus, ele tem te amado. Boa noite, Cira. Que Deus te abençoe, cunhada. Deus, ele tem guardado a nossa vida. Que esse ano de 2021 seja um ano de livramento do Senhor. Que ele continue livrando a nossa alma da morte. Aleluia. Porque a nossa alma, ela morre sem Deus. Então que ele continue livrando a nossa alma da morte, como ele diz aqui na palavra do Senhor, e também das lágrimas dos nossos olhos. Que ele nos poupe dos sofrimentos, que ele nos livre das amarguras deste mundo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. E que ele possa guardar os nossos pés da queda. Porque nenhum de nós somos fortes o bastante para estar de pé se Deus não for conosco. Enganado é aquele que pensa que tem força sem Deus. Enganado é aquele que pensa que resolve seus problemas se Deus não for com ele. Queridos, tudo é Deus. Tudo é Deus. Ninguém tem sorte, tudo é Deus. É Deus que vai à frente, é Deus que orienta, é Deus que dá inteligência. Aleluia. É Deus que faz com que você resolva seus problemas. É Deus que faz com que você seja alcançado por bênçãos. Porque ele está livrando a tua alma da morte. Porque ele te ama. Aleluia. E porque ele está livrando os teus olhos das lágrimas. Porque ele tem propósitos em tua vida.
porque Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Aleluia. E quantas vezes Deus tem guardado a nossa vida, tem nos dado livramento que a gente nem merece. Aleluia. Mas é a misericórdia dEle que não deixa a gente ser consumido. Então que você possa tomar o cálice da salvação, que você acorde desse sono da dormência, de não ser grato, de não reconhecer a bondade de Deus. Tome o cálice da salvação. Aleluia. Aceite esse Jesus no seu coração. Guarde Ele no seu coração. Porque um dia Ele vem para nos buscar, para nos tirar deste mundo mal. E eu quero que você suba comigo, glorificando ao Senhor, em corpos transformados, como assim diz a palavra do Senhor. Porque eu creio. Eu creio no que a palavra diz, sem sombra de dúvida. Eu creio que Jesus ele vai raiar nas nuvens e que nós vamos ouvir a trombeta de Deus e que vamos subir em corpos transformados para nos encontrar com Ele. Mas isso só vai acontecer se você, aleluia, tomar o cálice da salvação. Tome o cálice da salvação, porque você vive vidas de passeios, você vive vidas de jornadas boas, você vive vidas de amizades. Glória a Deus por isso, mas você também precisa de Deus. Você precisa de aconchego para a sua alma. Eu preciso de aconchego para a minha alma. Eu preciso que a minha alma esteja viva para glorificar ao Senhor. Porque quando a nossa boca glorifica ao Senhor, não é só a nossa boca que está glorificando. A boca está falando aquilo que a alma sente. Estamos transmitindo aquilo que vem de dentro da nossa alma. E se a nossa alma está bem, nós glorificamos ao Senhor. E se ela está triste, ela clama ao Senhor. Mas o importante é que ela se dirija ao Senhor, seja na alegria, seja na tristeza. Ela tenha Deus como Senhor da sua vida. E como está a tua alma? Ela está alegre? Ela está triste? Ela está fraca? Ela está se sentindo vazia? Existe um Deus que quer preencher o vazio da tua alma, que quer alimentar a tua alma, fortalecer a tua alma. Ele quer salvar a tua alma, salvar da morte eterna sem Ele. Então que essas palavras fiquem com você nesta noite. Que Deus ele possa livrar a nossa alma da morte, né? E continuar nos livrando das lágrimas, de desespero, de dor, e possa guardar os nossos pés para que não vacilem, para que não caiam. Este é o meu desejo para você neste ano que se inicia agora, 2021. Que você possa guardar esta palavra, medita nela, come a palavra de Deus. Come do rolo, né? Da palavra de Deus. Medita, te alimenta, porque não sabemos como vai ser esse ano. Nosso desejo é que seja um ano de bênçãos, é que seja um ano que venha cura, que venha vacina para a Covid-19, mas nós não sabemos como será. E por isso você precisa estar preparado diante de Deus. Precisa estar firmado em Deus, para suportar as coisas que ainda vão acontecer, para suportar o que ainda vem sobre a terra. Porque Deus ele está falando com a terra. Deus está falando com a humanidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. E diante dessa pandemia não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não tem índio, né? Não tem homem, não tem mulher. Todos estão na mesma situação perante Deus. Todos somos iguais diante de Deus, diante da pandemia. Porque o vírus não escolhe, ele atinge a todos, né? Mas Deus tem guardado aqueles que lhe amam, que lhe buscam, né? Até aqueles que morrem em nome de Deus, eles são felizes. Tem um versículo aqui, é o versículo 15, que diz assim, do Salmo 116. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Olha, morrer na presença de Deus é uma preciosidade, assim diz a sua palavra.
é algo precioso para Deus, é algo especial para Deus, né? A morte dos seus santos, ou seja, a morte daqueles que ele justifica, daqueles que ele guarda, daqueles que ele ama. Para ele é algo precioso. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida e que este ano 2021 seja um ano onde a gente possa estar aos pés do Senhor. Seja um ano onde a gente possa ter altar para oferecer a Deus sacrifícios de louvor e adoração, porque Ele é digno, amém? Que Deus te abençoe.